Pegue sua Bíblia, por favor. O tempo corre. Eu fiquei ali pensando como eu vou delinear esse assunto e esta palavra. Mas o Senhor, em seu ministério terreno, encontrou um cidadão que disse: Senhor, apenas uma palavra resolve tudo. Então o Senhor, com uma palavra aqui, pode fazer coisas grandiosas no nosso meio. Quem acredita assim diz amém. Livro do Gênesis, capítulo de número 13. Abra sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia. O tempo já foi me passado. Eu vou trazer apenas uma introdução do assunto, mas que vai ficar como uma aplicação para todo o nosso entendimento. Capítulo 13, a partir do verso de número 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Quantos dizem amém por esta palavra? Queridos irmãos em Cristo, me permita nesses minutos que tenho, o relógio está bem aqui na minha frente, trazer uma reflexão dentro desse texto, para que em continuidade a nossa alma continue, venha sendo alimentada. Claro que Deus está falando conosco de diversas maneiras desde o início do culto, e através da sua palavra lida, estava analisando, lendo, relendo esse texto ao longo de um bom tempo, e cada vez que a gente lê, mais coisas aparecem, e o Senhor fala conosco, e como que um pulsar enquanto sentado estava, o Senhor Deus me levou novamente a esse assunto, e eu lembrei dele, e o Senhor disse: é este aqui mesmo. Então, em uma maneira muito reflexiva e introdutória dentro do conteúdo, o conteúdo apresenta para nós homens, personagens bíblicos que são conhecidos da igreja. Ao menos as crianças que desde a mais tenra idade frequentam a EBD, ela ouve falar sobre esses personagens: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Ló, e assim sucessivamente. Quando olhamos para essa história, você lembra perfeitamente, Abrão estava em sua terra de Ur dos Caldeus. Deus o chama para uma terra que ele não saberia onde era. Abrão não conhecia Deus. Abrão vive numa terra politeísta, uma terra que tem vários deuses, seus pais, familiares. Quando escuta dizer que ele afirma que uma voz lhe chamou para sair da sua terra, deixar tudo e todos e ir para uma terra que ele não sabia onde era, logo ele foi tido como louco. É
doido, ele não está bem da cabeça. Como que agora você vai seguir uma voz? Nós temos deuses de ouro, de prata, de barro, de madeira, de bronze. Mas Abrão, ele escuta uma voz e ele não vê nada, não vê ninguém. E por isto, a história nos registra, e alguns comentaristas, que esse homem, ele é tido e ele é ignorado pela sua própria família. Mas ele segue as orientações divinas. Coisa boa para a vida do cristão é obedecer a voz que Deus dirige para a sua vida. Não importa o lugar para onde você vai, não importa o lugar aonde você esteja, se aonde você estiver é no centro da vontade do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, não se preocupe com mais nada, porque ainda que seja deserto, Ele manda água, ainda que não tenha árvore, Ele manda nuvem, ainda que não tenha aquecedor, Ele manda fogo e protege a sua vida. Se preocupe com uma coisa: em ouvir a voz do seu Deus. Nesse contexto, quando ele sai, um dos seus irmãos já era morto. O seu sobrinho passa a ser criado por ele, que é Ló. E ele, com um cuidado de pai, diz: vamos comigo, filho. E o texto nos mostra e nos faz entender, há um lapso de tempo aqui entre o início do texto e o desenvolvimento dos acontecimentos. O interessante observar que enquanto eu lia, é que quem anda na presença de Deus, ele é abençoado e ele é abençoador. Guarde isto: quem anda na presença de Deus, ele é abençoado, e a bênção de Deus na vida dele emana para quem está perto dele. Seja uma bênção na empresa onde você trabalha, seja uma bênção lá na escola onde você ensina, aonde você está, aonde você anda, a presença de Deus vai na tua vida. E eu quero lhe dizer aqui nessa tarde uma palavra de Deus. Saiba que tem gente que olha para você e diz: quando ela chega, chega uma paz. Quando ele chega, as coisas mudam. Porque a presença de Deus acompanha a vida daquele que é fiel a Ele. O texto mostra que Ló segue o tio. Seguindo o tio, a bênção começou a crescer. Logo, Ló também era empreendedor. E diz: tio, eu quero também empreender. Dá para eu ter um pouquinho de gado também? De ovelha? De animais? Eu vou ter funcionários também, tio. Tá certo, meu filho? Seja abençoado. Recebe bênção. E pela história entendemos que Deus tem bênção para todo mundo, irmão. Segura isso aí. Não se preocupe com a bênção do seu irmão, porque Deus tem bênção para a tua vida e para a vida do outro. Não, mas ele está recebendo mais. Não entra nesse negócio, porque Deus também dá a quem quer dar. Deus dá na medida certa para quem Ele deseja dar. Então no ambiente de Deus não deve ter espaço para olho gordo, olho grande e nem inveja. Se Deus está dando para o teu irmão, levanta a mão e agradece, porque Deus está fazendo. E o Deus que está dando para um, Ele pode dar para você, para você, para você, para você. Só tenha um cuidado, Ló, que a bênção de Deus está chegando na tua vida por conta de Abraão. Abraão é abençoado e é abençoador. Ló só é abençoado aqui, mas a bênção passa por Abraão. Irmãos, eu não tenho tempo, é introdutório mesmo, por favor, segure isso aí. É necessário termos cuidado com a nossa convivência social. Ló, por um momento, ele vai dando brechas
a um ponto de querer disputar com Abrão. Só que Abrão foi quem foi chamado. Abrão foi quem recebeu a revelação. Abrão foi que teve fé para romper contra a incredulidade. Não toque em quem foi chamado. Não dispute com quem foi chamado. Porque quem Deus chama, Deus cuida e protege. Tem muita gente, irmãos, batendo com o rosto em postes nos dias atuais, porque estão tocando aonde não devem tocar. Ló, por um momento, quis disputar com o tio até os espaços geográficos de onde tinha maiores ou menores pastos. Analisa comigo um texto e vamos entender isto. Eles eram nômades, então eles estão aqui um dia, no outro dia podem levantar acampamento e sair. Nestes momentos começam aquelas discórdias, começam aqueles momentos de intrigas. Quando Ló começa a semear isso, os seus funcionários começam também a reverberar isso contra os funcionários do seu tio Abrão. E isto levou tempos em que a paz deixou de existir nos corações desse povo. Mas eu venho aqui nessa tarde, em nome de Jesus, lhe dizer uma coisa: se a falta de paz chegou no teu lar, hoje isso vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo, e Deus vai derramar graça e paz. Então como que acontecia? Vamos sair, vamos. Vai na frente, porque você já pega os melhores lugares, para que quando os funcionários do meu tio Abrão chegar, não tenha os melhores lugares disponíveis para eles. Oh, queridos, quem cuida de Abrão é Deus. Corra quem quiser correr na frente. Abrão não vai correr, Abrão vai andar na velocidade que ele tem, e na velocidade que ele tem, Deus vai estender a mão, Deus vai abençoar, não vai faltar água, não vai faltar a vida, não vai faltar o alimento, porque Deus cuida de quem chama. Isso chegou a um momento tão sério que eles não tinham mais paz entre eles. Se você observar o verso 14 com calma, leia em casa depois. O verso 14, por favor, põe na tela aí, por favor, já que está ali bem bonito. O verso 14: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou. Antes de Ló sair, Deus estava em silêncio, sem falar com Abrão. Por quê? Porque no meio deles não tinha paz. Mas em nome de Jesus, qualquer espírito que não convém vai sair, vai bater em retirada, porque Deus está falando com a sua igreja. Agora aqui a gente aprende algumas coisas para concluir. Abrão tinha várias características. Era um homem de oração. Abrão orava. E a oração, ela é imprescindível para a vida de quem quer vencer. Abrão também, ele era um homem altruísta. O que é ser altruísta? Ser altruísta é dar o seu direito ao outro, é dar o direito que tem de escolher e de falar primeiro, para que outro escolha e fale no seu lugar. E hoje isso não é fácil encontrar, porque hoje se discute por tudo e por qualquer coisa. Não sei aqui, mas às vezes eu observo em lugares que até por uma cadeira se discute, até por um lugar se briga. Não sei, tem gente que é capaz de discutir por tudo e por qualquer coisa.
e dar o seu lugar a outro, de maneira alguma. Mas Abraão, ele era altruísta. Ele chega para o seu, olha, observe, ele era o tio, o chefe, chamado, mas ele diz: venha cá, meu filho, a gente não pode continuar brigando. Eita, que interpretação o Senhor está dizendo aqui agora para mim. Receba essa palavra, crente. Talvez você está aqui nessa tarde presente ou nos acompanhando pela transmissão, e você está dizendo assim: não, mas quem errou comigo foi ele e foi ela. Eu estou na minha razão e no meu direito, e na minha razão e no meu direito eu não abro mão, eu bato de frente, eu não estou nem aí. Calma, isso aqui vai mudar hoje. Deus vai lhe dar capacidade aqui hoje pela sua palavra, e você vai chamar quem lhe feriu e quem lhe fez mal, para resolver e sanar esse mal entendido. Jesus abriu, irmãos, nós só estamos aqui porque Jesus abriu mão do seu direito, da sua razão. Ele abriu mão da sua vida para que eu e você tivesse aqui nessa tarde. Venha cá, meu filho. A gente não pode continuar brigando. Genealogicamente, Abrão era o que de Ló? Primo, sobrinho ou tio? Por favor, responda, pregue comigo aqui. O que Abraão era de Ló? Mas por que ele chega aqui e diz no verso 8: não pode haver contenda entre os meus pastores e os teus, porque irmãos? Ele não poderia dizer: eu sou teu tio, eu sou mais velho do que tu, eu sou o líder. Mas por que ele diz que é irmão? Receba isso por interpretação. Porque diante de Deus, eu tenho 3 filhos rapazes. A nível sanguíneo, de descendência, eles são meus filhos. O cartório registra isso. Eu sou o pai deles. Mas diante de Deus, eles são meus irmãos. Porque eles são filhos do mesmo pai que eu tenho. Abraão chama Ló e diz: nós somos irmãos, e quem é irmão não pode brigar, quem é irmão não pode contender, quem é irmão não pode disputar, quem é irmão não pode ter inveja, quem é irmão não pode pensar ruim, quem é irmão é irmão. A gente só vai participar em paz se formos irmãos. O ato da ceia é ato de comunhão entre irmãos. Agora guarde isso pelo amor de Jesus. Crentes que me escutam aqui na tarde de hoje, tenham cuidado no que vocês irão escolher. Porque nem tudo que está na sua frente foi Deus que colocou e é Deus que quer. Existem muitas pessoas, irmãos, que poderiam estar no nosso meio, se não tivesse escolhido a escolha errada que escolheram. Existem muitos casamentos que poderiam estar de pé, se os cônjuges não tivessem escolhido coisas erradas que escolheram. Cuidado com as escolhas. Não escolha precipitadamente. É o que Ló fez. Escolheu com o olhar da vantagem. Escolheu com o egoísmo que tinha. Escolheu porque olhou e disse: aqui eu vou ter vantagem, aqui eu vou ganhar mais. Tenha cuidado, porque nem toda vantagem que parece ser vai lhe trazer sustentabilidade no dia do amanhã na sua vida. Existem muitas vantagens. Deixe-me lhe ser mais claro. Cuidado com as amizades que você está escolhendo, porque tem amizades que até parecem ser boas hoje, mas elas podem levar você para distante do Deus que você serve e da comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você busca. Ló olha as campinas, o pasto e a água, e não pensa duas vezes para dizer: é isso que eu quero. Ló representa o crente que não ora a Deus antes de tomar uma decisão. Ló representa o crente que age pelo impulso. Mas crente não age pelo impulso. Crente tem um Deus que domina a sua vida. Crente tem um Deus que ainda fala. Crente tem um Deus que revela. Ló deixou Abrão e disse: eu não quero nem saber desse velho. Eita Deus! Não despreze o conselho de quem Deus colocou sobre a sua vida. Ló não atentou para isto. Mas eu quero te dizer uma coisa, Abrão, aqui nesta tarde, neste quase início de noite deste dia. Não importa se alguém ignorou, não importa se alguém não atendeu, não importa se alguém não teve dor, compaixão. Se tu estás na presença de Deus, deixa alguém pensar que tu ficou na seca, deixa alguém pensar que tu ficou no lugar pior, deixa alguém pensar que aonde tu ficou não vai ter mais jeito, deixa alguém pensar que vai ser o teu fim. A última palavra é a de Deus na minha e na sua vida. Ainda que alguém pense que ele deixou para trás, Deus está dizendo: não deixou nada. Eu estou contigo ombro a ombro. E o que Deus tem, Abrão, é grande. Ainda que alguém lhe abandone, ainda que alguém lhe abandonou, ainda que alguém lhe traiu, permaneça na presença do Deus que você serve. Deus não é injusto, Deus não é infiel, Deus, Ele cuida de quem permanece na presença dEle. Eu prego para pessoas que me ouvem que talvez você está pensando: agora eu perdi tudo. Perdeu não. Deus está contigo. E quando Deus está, Ele restitui, Ele faz crescer, Ele não abandona. Quando Ló saiu de perto de Abrão, olha o que Deus disse para ele: levanta os olhos. Quer dizer, Abrão estava andando de cabeça baixa. Deus não quer você andando de cabeça baixa. Você vai sair daqui de cabeça erguida hoje. Você vai sair daqui olhando para cima, olhando para frente. Quem quer ver você triste é o inimigo, mas ele mais uma vez será destruído em nome de Jesus. Levanta a cabeça. Levante a cabeça, levante a cabeça. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai desistir. Não é porque alguém lhe decepcionou que você vai abandonar o que Deus lhe confiou. O que Deus tem para fazer, ninguém vai impedir. O que Deus tem para fazer vai ser notório nos quatro cantos. Olha para o leste, para o oeste, para o sul, para o norte. Olha para todos os lados. Porque o que eu vou fazer na tua vida, Abrão, é coisa grande. É grande, é grande. Ainda que alguma coisa aconteceu que não deu certo e você se machucou, não pare, não desista, permaneça no propósito e permaneça no chamado, porque Deus continua com o mesmo compromisso na sua vida. Deus abençoe.